Eu sempre falo que nós temos que utilizar um mix de farinhas. Nós temos que utilizar um mix de farinhas com no mínimo 3 farinhas. Uma farinha de estrutura, uma farinha de liga e uma farinha de maciez. No mínimo, porque nós precisamos dessas 3 características para que o nosso bolo cresça direito, fique macio, fofinho e não esfarele. Se eu utilizo 3 tipos de farinhas e eu preciso utilizar a farinha de estrutura em maior quantidade, porque é a única ou a maior fonte de estrutura da nossa massa, a farinha. Então, eu preciso utilizar uma farinha de estrutura em maior quantidade do que a farinha de liga e do que a farinha de maciez. Se eu adiciono farinha de maciez e farinha de liga em maiores quantidades e a farinha de estrutura eu coloco menos do que eu utilizei para as outras duas, eu vou ter prejuízo na massa. Ela não vai crescer direito. Se ela crescer, ela pode até baixar, porque ela não tem estrutura o suficiente para suportar o peso da massa, então ela pode baixar. Então, o uso de farinhas de estrutura em menor quantidade pode também prejudicar o correto desenvolvimento da massa. Eu já vi pessoas, já recebi perguntas se poderia utilizar a farinha de amêndoas como sendo a farinha de estrutura da massa. Então, a farinha de amêndoas, ela possui a função de farinha de estrutura, só que é uma função secundária, em segundo plano. A função principal da farinha de amêndoas é dar maciez, dar umidade à massa. Ela é uma farinha rica em fibras, rica em proteínas e rica em gorduras. Não tem função estrutural como função primária. Se eu adiciono somente farinha de aveia, considerando a farinha de estrutura da massa, eu vou ter um bolo que vai baixar, tá? Eu preciso utilizar um mix, eu preciso utilizar outras farinhas de estrutura para que eu tenha esse mix equilibrado e minha massa fique boa no resultado final. Se eu adicionar só a farinha de amêndoas ou só a farinha de amendoim, eu vou ter uma massa que não tem estrutura e pode baixar, pode ficar baixinha por conta desse problema, desse prejuízo na estrutura, tá? Então, o ideal é utilizar um mix. Se você quer utilizar a farinha de amêndoas, utilize, mas em menor quantidade, desde que você a combine com outra farinha de estrutura, como a farinha de trigo sarraceno, farinha de arroz branco, arroz integral, de grão de bico. Então, é sempre bom e sempre necessário utilizar um mix, uma combinação, para que a sua massa fique equilibrada e não haja prejuízo na fermentação e no correto desenvolvimento dela dentro do forno, tá?